Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar para a meditação de todos os amigos, os irmãos, palavra que está no capítulo 9 de Marcos, verso de número 14, nos diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espume, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o demoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Essa passagem, ela se deu logo depois que Jesus desce do Monte da Transfiguração. Ele desce do monte com Pedro, com João e também Tiago. E quando ele está já no meio daquela multidão, quando a multidão que estava ao pé do monte o recebe e trazendo saudação para ele, quando ele pergunta para os escribas, como aqui está escrito, qual era o motivo da discussão dos escribas e os seus discípulos, então um homem toma a frente, toma a palavra. Acredito que ele não estava ali para discutir com os discípulos, ele estava ali, mas estava com um grande problema. E a Bíblia não fala se a causa da discussão entre os escribas e os discípulos era o fato de os discípulos não puderem ter expulsado aquele espírito maligno da vida daquele jovem. O certo é que quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele encontra no meio da multidão esse pai que estava com o seu coração destroçado, estava com esse grande problema, essa grande dificuldade que já perdurava por muito tempo. Ele mesmo disse que desde a infância do jovem isso acontecia. E o pai diz: Faça alguma coisa, se o Senhor puder fazer alguma coisa por nós, Jesus, ajuda-nos. Porque eu pedi aos seus discípulos, eu pedi aos seus alunos e eles não puderam fazer nada, eles não conseguiram fazer. E foi então que Jesus se dirige aos discípulos e diz essa palavra que é conhecida de todos nós: Ó geração incrédula. Mas o que fica registrado aqui, o que serve de aprendizado para mim, o que eu vejo, dentre as muitas outras coisas que podemos visualizar dentro desse contexto,
é que vai existir um momento na vida de todos nós, na minha vida, na tua vida, que os homens não poderão fazer nada por nós. Vai chegar um momento em que ninguém vai ser capaz de fazer algo para que venha tirar de dentro do teu coração essa tristeza, essa angústia. Homem nenhum, parente, irmão, pai, mãe, esposo, esposa. Vai existir um momento que é só você e Deus. Só você e o Filho de Deus que está descendo do monte da transfiguração. É tão interessante isso aqui. Às vezes, nós buscamos nos homens, nós buscamos no horizonte uma solução para as nossas vidas. Quando, na verdade, a solução está vindo do alto. A solução vem de cima. A solução vem do alto. Jesus estava descendo do monte, de forma que a solução para o problema daquele pai não estava nem entre os discípulos, tampouco entre os escribas, mas está descendo, está vindo, está chegando, está se aproximando. Jesus está chegando, Jesus está se aproximando. E a palavra do Senhor, então, nos diz que Jesus pergunta ao Pai. Quando o Pai diz, olha, se o Senhor pode fazer alguma coisa por nós, ajuda-nos, Senhor. Viemos aqui pedir a tua ajuda. E Jesus volta a palavra para ele dizendo, olha, se você pode crer, tudo é possível que crer. Mas fica entendido que o pai, naquele momento, ele olha para dentro de si. Talvez ele já tinha buscado em tantos outros lugares. Aí ele chega diante dos discípulos, sabe o que significa isso? Ele chega diante dos crentes e os crentes não conseguem fazer nada por ele. Eram homens que traziam consigo as suas roupas religiosas, a sua aparência de caridade, de bondade, mas ninguém conseguiu resolver o problema dele. E quando o Senhor Jesus pergunta para ele, olha, se você pode crer, quando Jesus fala para ele, se você pode crer, se você consegue crer, tudo é possível de crer. Então o pai começou a chorar. A Bíblia diz que esse homem começa a chorar nesse momento. Ele clama com lágrimas nos olhos, dizendo, eu creio, Senhor, mas em seguida diz, ajuda-me na minha incredulidade, ou ajuda a minha incredulidade. E o que eu quero dizer para você é que momentos como esse passam na vida de todos os servos de Deus. Vai ter um momento, irmão e irmã, que ninguém vai ser capaz de dizer uma palavra que vai te confortar, que vai te aliviar, que vai trazer luz para o problema que você está vivendo. Todos nós temos esse momento. Todos nós temos um momento em que é somente você e Deus. Somente você e o Filho de Deus. E não importa se por causa das muitas angústias, das muitas esperanças não cumpridas, dos muitos sonhos não realizados, das muitas feridas, das muitas angústias, não importa. Porque mesmo você não conseguindo crer, como ele disse, chorando, ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Eu quero lhe dizer que mesmo assim, o Senhor vai lhe ajudar. Mesmo assim,
Deus vai olhar para o teu problema. Mesmo assim, o Senhor vai bradar em favor da tua casa, em favor da tua família, dos teus filhos. E esse mal, essa tempestade, essa guerra que você tem enfrentado, vai se desfazer pelo poder da voz do Filho de Deus que está descendo, que está vindo, está descendo, está chegando aí para falar, para determinar em favor da tua vida. O que os homens não conseguiram fazer, Deus vai fazer por você. Jesus está chegando. Aleluias. E a voz dele vai te dar vitória. Creia. Tudo é possível que crê. Se porventura você não conseguir, mesmo assim, Deus vai lhe ajudar. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.